estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Sentem-se, por gentileza, por favor. Obrigada a Deus. Aleluia. Sou grata ao Senhor. Ok, vamos para Ruth. Creio que Deus tem nos dado uma série de mensagens, novamente sobre escolhas. O poder que as escolhas exercem sobre nós. Ruth 1, do 1 ao 10, para começar. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali, chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. 2:1. Noemi tinha um parente, por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Bom, nós temos falado bastante de escolhas. Não foram poucas as vezes que Deus
nos deu esta mensagem, ele sempre fala sobre isso, até porque o próprio Deus falou isso com o povo e deixou isso registrado, que ele coloca diante de nós. Eu posso até ler depois, em Deuteronômio 30, 11, 15 e 19, que diz que o que eu estou te pedindo não é difícil demais. Não está fora do seu alcance. Eles colocam diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que você e seus descendentes vivam. Então, nós temos o entendimento, ainda que muitos queiram fugir, que nós fazemos nossas escolhas. Se você estudar a Bíblia, e isso você pode fazer um estudo profundo, você vai descobrir que uma das coisas que Deus mais bate é sobre colocá-lo em primeiro lugar. Aconteça o que for, Deus deve ser colocado em primeiro lugar. Você estuda a Bíblia, você encontra ele lá falando, primeiro os frutos da colheita, primeiro animal que sair do ventre, todos os primogênitos, tudo deve ser consagrado a Deus. Se você estudar a Bíblia, fizer um estudo bem, mas bem profundo sobre prioridade, você vai chegar à conclusão que Deus sempre, do começo ao fim, exigiu isso. Pessoas que não entendem, elas se revoltam. Vamos falar puxar o gancho de Abel e Caim. Abel deu os primeiros frutos da colheita, o que havia de melhor. Deus recebeu bem a sua oferta. O outro até deu, mas não como o Senhor esperava. Porque o coração dele não agradava a Deus. Certamente o coração dele Deus não era uma prioridade, e isso é fato. Ele se revoltou tanto que matou o irmão. Ele se revoltou tanto, porque a maneira de algumas pessoas reagirem aos seus fracassos é sempre de forma equivocada, errada, sempre tomam a direção errada. Tem pessoas que passam a vida reagindo às derrotas da forma mais errada. Elimeleque, Israel vivia um tempo de crise. De que maneira ele reagiu ao momento do problema? Fugindo. O Caim, matando. E aí eu posso falar sobre vários. Cada um, pessoas fora da direção de Deus, sem o Espírito de Deus, quando se encontram num problema, reagem totalmente diferente daquilo que Deus espera. Totalmente. Então vamos voltar na prioridade. Então, os primeiros frutos para Deus, o primeiro animal que saiu do ventre para Deus sem defeito, porque se tivesse defeito não podia, ele não recebia. Os primogênitos tinham que ser consagrados a Deus. Tudo. O tempo todo Deus nos ensina a colocá-lo em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar, Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar, primeiro lugar, o reino dos céus. E todas as demais coisas, tudo que você precisa na sua vida, vai ser acrescentado. Tudo. Mas primeiro você busca Deus. Primeiro você busca Deus. Esse é o ponto principal. O que eu tenho que fazer para vencer? Buscar Deus em primeiro lugar. O que eu tenho que fazer para sair de um problema? Buscar Deus em primeiro lugar. O que eu tenho que fazer? Buscar Deus. Acontece que muitas pessoas, primeiro, elas buscam tudo.
Depois, quando não tem mais saída, ela diz, acho que agora eu tenho que buscar Deus. Agora então, puxa, tu não tem saída, eu vou ter que buscar Deus. Todo mundo é tentado a não colocar Deus. Tem um plano, de não colocar Deus em primeiro lugar. Não, é aquele compromisso que aparece, aquela situação, Deus vai sendo colocado em segundo plano. Por que o domingo é dia do Senhor? Jesus ressuscitou no domingo, mas os cristãos com muita inteligência entenderam que enquanto muitos, se esse é o primeiro dia da semana, enquanto muitos estão lutando para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, vamos parar tudo e vamos dar primeiro a Deus para a gente começar bem o segundo dia da semana. Mas tem gente que ele já começa mal toda semana ele começa mal. O segundo dia dele, ele o primeiro que era para ele ter usado para buscar a Deus, ele não busca. Então, o que eu tenho que fazer para vencer? Buscar a Deus em primeiro lugar. Ah, bispa, não. A Bíblia diz que nós somos, diga comigo, cooperadores. 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 Então, você é um cooperador, eu sou uma cooperadora. E nós temos que cooperar com Deus. As coisas não vão acontecer, na nossa vida, no mundo espiritual, se nós não cooperarmos com Deus. O Elimeleque, no momento de crise em Israel, ao invés dele ficar ali como Boaz, seu parente, ficou, priorizando a Deus, buscando a Deus, na terra dele, no lugar aonde Deus habitava, ele pegou a sua família e fugiu do problema para Moabe. Você há de lembrar que os moabitas são descendentes de Ló, de uma relação incestuosa com uma das suas filhas. Então era uma geração, um povo maldito, um povo que não adorava Deus, um povo de uma cultura, um sistema totalmente diferente. Totalmente diferente. O que ele fez? Ele pegou e saiu da sua terra, do lugar onde se adorava o Senhor, de Belém, eram judeus de Belém. E foram para um outro lugar onde não se adorava o Senhor, uma outra cultura, um outro lugar, uma outra terra. Boaz, o seu parente, ficou esperando pelo livramento do Senhor, pelo socorro ali. Ele não. Ele não quis esperar pelo livramento. Ele quis criar o seu próprio meio de solução, de saída. Pegou a família inteira e foi para Moabe. Primeira coisa que aconteceu, ele morreu em Moabe. O que as pessoas fazem quando elas tomam uma direção errada? Na cabeça de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, eles continuavam com Deus, mas Deus não continuava com eles. Tem diferença. É o que eu falei agora mesmo. Não tente justificar uma coisa que lá no fundo você sabe que está errada. Lá no seu íntimo você sabe. A gente quer justificar, queremos botar, não, mas eu saí porque estava em crise, eu tinha que socorrer a minha família, eu tinha que fazer algo. Não, você sabe que todos os demais, o teu lugar é ali, o restante ficou. Você saiu, você sabe que a saída não é sair da direção de Deus, da presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, da direção de Deus, você pode querer se convencer que aquela escolha está correta, você está com Deus, eu é que sei da minha fé, da minha comunhão, eu estou com Deus, mas Deus não está com você. E daí? Elimeleque, creio eu, que quis se convencer, justificar uma coisa que lá no fundo ele sabia que estava errada e ele queria justificar, arrumar uma maneira de deixar aquilo certo.
Não, mas eu continuo com Deus. Mas Deus não foi com ele para Moabe. Deus não foi com ele para Moabe. Quando você sai do lugar onde você deve estar, da direção, do propósito, daquilo que Deus tem para a tua vida, não adianta você achar que Deus vai te acompanhar. Deus devia ser a prioridade dele em atitude, em obras, não em blá blá blá. Ele foi para Moabe, morreu lá. A primeira coisa que aconteceu foi ele morrer. Aí Noemi ainda insistiu com os filhos. Logo, os filhos morreram. Então veja bem uma coisa. Enquanto Boaz, que ficou, estava prosperando, Elimeleque já tinha morrido há muito tempo. Enquanto Noemi ainda insistia numa terra estranha, as pessoas que estavam em Belém, em Jerusalém, em Israel, estavam sendo abençoadas porque o Senhor estava mandando a vitória. E ela lá, agora sem marido, sem filhos, a Bíblia não diz que ela conquistou nada. A Bíblia não diz que ela plantou algo, que ela conquistou uma terra, que ela teve abundância. Pelo contrário, nós vemos uma mulher que se tornou amarga, culpando Deus e falando, confessando com a sua própria boca: de mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu retornei. Porque esse é o grande problema do ser humano. Ele está em bênção, mas ele não vê a bênção. Ele está sendo cuidado por Deus, mas ele não está vendo. Deus está com a mão estendida sobre ele, mas ele só está olhando para o problema, só está reclamando da situação. Não vê o tamanho do cuidado de Deus com ele. Só depois que ele perde tudo, de verdade, é que ele vê o quanto ele tinha. Quantas vezes eu vi gente dentro da igreja, após estarem numa condição infinitamente superior, inclusive, que jamais haviam imaginado que chegaria um dia, começarem a procurar pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, e por aí vai, e arrumar problema aqui, problema ali, e haver defeito em tudo, a reclamar de tudo. Ok, tomaram decisão errada. A queda foi tão grande que depois olhavam e não acreditavam no tamanho da estupidez, da insensatez que haviam cometido. Mas por quê? Porque o que a Bíblia diz? Não se enganem e não se deixem enganar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele cega o entendimento das pessoas. O meu carro-chefe de oração é: abra o entendimento do seu povo. Abra o meu entendimento, abra o entendimento do seu povo. Porque eu sei que da noite para o dia, a mente da gente pode ser totalmente virada. Da noite para o dia, escamas podem ser colocadas e você não vê nada. E cometer uma besteira. E se autodestruir. Então, continuamente, tem que se estar orando. Abra os olhos, Senhor. Abra o entendimento, Senhor. Abra os olhos, Senhor. Abra o entendimento, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Não me deixa perder o foco, a visão, a direção. Porque como é fácil perder o caminho. Como é fácil sair do caminho certo. É assim. E aí a pessoa ainda tenta justificar. Não, mas eu estou com Deus. Não, mas está certo. Não. Só que Deus não está com ela. Deus não acompanhou ela. Deus não acompanhou Elimeleque para Moabe. Deus não acompanhou Noemi para Moabe. Deus não foi com eles. Eles decidiram ir, foram sozinhos. E o que aconteceu? Derrota. Porque quando você sai da direção de Deus, é derrota. Você escolhe uma direção, ok, mas é derrota. Fora da direção de Deus, a direção é sua, não de Deus, é derrota.
Aí ainda insistiram ali 10 anos, porque há pessoas que lamentavelmente elas fazem uma escolha errada, e ao invés delas já pararem e dizerem, meu Deus, deixa eu ser humilde, macetar esse orgulho e voltar. Começar do zero, recomeçar a minha vida. Independente da idade, independente de tudo, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar, reaprender. É como uma pessoa reaprender. Eu não sei andar, eu não sei falar, eu não sei ouvir, eu não sei fazer nada disso. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a ver as coisas, eu preciso aprender a falar, eu não sei falar direito, eu preciso aprender a andar, eu não sei andar em Deus. Não importa se você tem 60, 70, não importa, o que não pode é a pessoa. Eu fiz escolhas erradas, e agora eu continuo sustentando essas escolhas. Foi o que ela fez. Ainda por 10 anos eles sustentaram. O que aconteceu? Os 2 filhos morreram também. O que aconteceu? Ela chegou num estado sem marido, sem filhos, sem dinheiro, sem nada. Numa sociedade onde o valor da mulher vinha do marido, de um filho para cuidar, e da propriedade dos bens que ela tinha, não tinha nada. Agora não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. Aí ouviu lá em Moabe, porque a notícia, o próprio Deus permite isso. Que a notícia chegasse lá em Moabe, que Deus já tinha socorrido Israel. E que quem tinha ficado estava abençoado. O que ela disse? Vamos voltar. Nesse retorno para Belém, já estavam no caminho de Judá. Ela parou e disse para as noras, estou pensando aqui, acho que é melhor vocês voltarem para a casa de vocês, o que vocês vão fazer lá? Aquilo ela pensou, é outra cultura, é outro Deus, é tudo diferente, vocês voltem. Começaram a chorar as noras. Ela insistiu, a Orfa e a Ruth disseram, não vamos. E a Orfa ali chorando, não vou. Aí a Noemi insistiu mais um pouquinho, ela, tá bom, eu vou embora. Já estavam a caminho de Judá. A Orfa já voltou. Porque tem gente que é assim. Exatamente assim. A hora que ele toma uma direção certa, qualquer apertinho que dá nele, que o diabo dá, que uma situação vem, ele já está retornando para o estado inicial. Tem gente que é assim. A vida dele é exatamente essa. Ele anda um pouco para a direção certa e volta para a direção errada. Anda mais um pouco, volta para a direção errada. Elas já estavam a caminho de Judá. Um pouco que a Noemi, não, é melhor você voltar, porque, etc., vai para a casa da tua mãe, não sei o quê. Não vou, tá bom, vou embora. Voltou para a casa da mãe, né? Voltou para a vida dela normal. Ali, para recomeçar, ninguém sabe o que virou, o que foi dela. Mas a gente sabe da Ruth. A Ruth é outra história. A Ruth era moabita, era. Mas aqui, quando uma pessoa, você vê que tudo na vida dela conspirava contra. Para começar, ela não era judia. Ela era moabita. Então, carregava geneticamente, espiritualmente, havia uma maldição. Mas é aquilo que eu falo para você sobre escolhas. Com quem que essa mulher aprendeu a ter tanto caráter assim? Com o falecido marido? Não pode ser, porque ele fez a escolha errada junto com a família. Porque ele podia ter feito diferente. Com a Noemi? Não, porque a Noemi esperou não ter mais nada, não tinha mais nada para perder, para poder tomar a decisão de voltar. Não foi com a Noemi. Foi com a cultura dela? Também não. Mas você vê que quando Deus dá a uma pessoa oportunidade
e aquela foi uma grande oportunidade. E lá no íntimo a pessoa recebe aquilo no seu coração, e ela dá espaço para Deus, as coisas mudam. A pessoa dá espaço para Deus. Isso é uma coisa de pessoa, é uma coisa individual. Porque quer mais o Elimeleque com Noemi e seus filhos, que foram criados sabendo quem era o Deus vivo? Sabendo o que deviam fazer? E fizeram tudo o contrário. No entanto, essa mulher que não foi ensinada, mas quando certamente o Espírito Santo tocou lá dentro, ela ouviu a voz de Deus. Porque ninguém toma uma decisão dessa na vida se não tiver caráter, responsabilidade acima de resultado, como eu falei agora mesmo. Porque o que Noemi tinha para oferecer a ela? Nada. Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Nada. Mas ela se sentiu responsável com aquela senhora, em relação àquela senhora. Ela não achou que fosse correto deixar aquela senhora. Aquele temor, que eu creio que já foi colocado por Deus, já era para abençoá-la. E ela podia ter rejeitado, como muita gente rejeita. Deus coloca lá no íntimo, não, ó, segue nessa direção, ó. Segue aqui. Ah, mas eu vou ficar com Noemi? Noemi não tem mais nada para me oferecer, não tem um filho para eu casar, não tem dinheiro, não tem nada. Eu ainda vou para uma terra que eu nem sei o que vai virar lá. Mas lá dentro dela, ela sentiu que ela tinha que ficar com Noemi. Porque aquilo era o certo. Não era certo ela voltar como a órfã. E quando você tem dentro de você, você sabe o que você deve fazer. E você não vai por aquilo que você está vendo. Porque talvez humanamente, a melhor atitude seria então ela continuar na terra dela, voltar para a casa dos pais. Mas ela não olhou de forma humana. Aquilo ela sentiu lá dentro do coração. Essa é a direção certa, o correto é eu não abandonar essa senhora. Ela não tem ninguém. Eu creio que dentro de mim, o meu entendimento começou por aí. Em relação à escolha dela. Ela viu o que era certo. Não era certo ela deixar aquela senhora. O senso de responsabilidade veio primeiro do que o que Noemi podia oferecer, do que qualquer resultado. E é isso que os cristãos precisam entender. Responsabilidade vem primeiro, precede resultados. Caráter vem antes de qualquer coisa. Todos nós concordamos nisso. Mas é na hora de sustentar isso que é o problema. Será que a órfã lá no fundo não sentia que era correto ela não abandonar aquela senhora? Possivelmente, mas o problema não é meu. O problema não é meu. Ela que se cuide aí. Lá dentro todo mundo sabe o que deveria fazer. Mas se esquiva e, como eu disse, tenta justificar muitas vezes uma coisa que sabe que está errada. E tenta transformar aquilo em certo. Mas você pode até conseguir fazer isso e arrumar um bom argumento, argumentos convincentes, e passar para alguém, até convencer pessoas, mas não convence a Deus. Não adianta, você pode convencer um monte de gente, mas não convence a Deus. A bênção não vai te acompanhar. A bênção não acompanha. Se você se Deus não for convencido, e para Ele ser convencido, você tem que estar dentro daquilo que Ele falou. Daquilo que Ele falou. Então, quando a Ruth optou por ficar com a Noemi, isso aqui agora é uma simbologia da pessoa que opta por ficar com Deus. Aconteça o que for, você vê que eu li aqui para você, ela falou, aconteça o que for.
Se você morrer, o que for, eu vou ficar com você. Isso aqui é o entendimento do relacionamento de uma pessoa com Deus. Aconteça o que for, eu vou ficar com Deus. O meu comprometimento com Deus sempre será maior. O meu relacionamento com Deus virá sempre em primeiro lugar. Quando ela ficou com Noemi, ela estava, como ela mesma disse, o teu Deus será o meu Deus. Ela estava abraçando o Deus vivo para a vida dela. Noemi, naquele momento, não tinha nada para oferecer a ela. Mas ela entendeu o que era certo, aquele era o caminho certo, era a direção certa, era a atitude certa a ser tomada. E é aí que está o grande problema. Às vezes a pessoa ela quer o que é cômodo, é confortável. Mas como eu disse, se você for andar, quem decide andar no Espírito tem que entender que a carne vai sofrer. Porque a carne, ela está brigando contra o Espírito. A carne, ela é difícil. A carne só é controlada mediante a palavra. Se você não tiver firmado na palavra, você não tem controle sobre a carne. Você não tem. É a palavra que tem controle, que nos dá o controle sobre a carne. É por intermédio da palavra que o Espírito prevalece. Quando você sabe, está escrito, mas eu quero isso. Não, mas eu vou ficar com o que está escrito. Entendeu? E se você não fica, não busca saber o que está escrito e não se firma no que diz a palavra, você é conduzido por qualquer coisa. Você é conduzido pelas opiniões, você é conduzido pelos os achólogos, você é conduzido pelo caminho mais fácil, você é conduzido por um monte de coisa. É aquilo, escolha. É quando, escolha significa o quê? Eu tenho ruim, tenho bom, o que eu vou ficar? Tem a porta larga e a porta estreita. A porta larga é larga. É por onde todo mundo passa. A maioria vai por ela mesmo. Tudo está tranquilo. Não tem problema. Tudo bem. É a porta larga. Todo mundo tem Deus no coração, todo mundo é cristão, todo mundo é evangélico, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo, ok, todo mundo é aquilo, mas temor não é para todo mundo. A porta larga não prega temor. A porta larga prega um cristianismo sem temor. É o cristianismo do tudo pode. Você vai na reunião, canta 1h30, dança 1h30, 10 minutos de palavra, 30 de oferta e dízimo e vai embora. Ninguém sabe a palavra. Muitos nem Bíblia têm. Nem preocupa em ter uma Bíblia. Nem preocupa. Alguns repetem o que o pregador falou e ele não leu se está mesmo escrito daquela maneira. Tem gente que não sabe. Ele não sabe. Não, não. Igual tem gente que às vezes fala umas asneiras. Não, está escrito isso na Bíblia. Onde é que está? Onde é que está? Eu já peguei gente assim. Onde é que está? Não, é porque me falaram. Não, te falaram ou você leu? Não, eu não li, mas estava lá. Eu falei, não, então acha para mim. Depois nós discutimos o assunto, então conversamos. Você me provar que está escrito isso. Aí é outra história. De repente você encontrou um versículo que eu até hoje não achei. Pode ser eu, claro. De repente você pode me apresentar algo que eu não tinha lido, então. Bacana você ser humilde para dizer, tá bom, tem razão, está aqui. Aí é outra coisa.
O Elimeleque sabia o que tinha que fazer. Mas ele foi pelo caminho mais, que na cabeça dele era o caminho mais fácil. Eu vou dar um tempo em Moabe, aí essa crise passa. Quando eu voltar, está tudo numa boa. Mas não é assim que funciona, gente. Você não adianta fugir de um problema achando que você vai se livrar dele. Você vai pegar muitos outros. Você foge de um problema, ele vai te pegar ali. O pior virá. Pior do que a crise que Israel estava passando foi a decadência. Vê que entrou um espírito de morte na vida deles. Morreu todo mundo. Morreu o marido, morreu os filhos, morreram todos. Entrou um demônio de morte na vida deles. E por que entrou? Por causa das escolhas erradas. Deus não protegeu. O livramento do Senhor não estava ali. Não tinha livramento. Não aconteceu. Podia ter livrado, mas não livrou. A órfã sabia o que tinha. Estava já na direção, já tinha escolhido. Uma pressãozinha já mudou de ideia. É o que muita gente faz. Uma pressão, ele já está pegando o caminho errado de novo. Ruth não. Ruth mostrou que ela tinha caráter, que o compromisso vinha antes do conforto, que a responsabilidade vinha antes do resultado, que a fidelidade vinha antes da frutificação, que fazer o que era certo era prioridade. Noemi estava uma mulher amarga, culpando a Deus, que é o que muita gente, é o que tem acontecido. Tem gente que está igualzinha a Noemi. Não me chamem Noemi. Olha o drama. Me chamem Mara. O Todo-Poderoso fez a minha vida amarga. O culpado disso tudo é Deus. Deus é o culpado. Ele amargou a minha vida. Ele roubou tudo que eu tinha. Ele desgraçou com a minha vida. De mãos cheias eu saí. Então por que saiu? Se estava cheia a mão. De mãos vazias eu voltei. Foi sua escolha, agora Deus é o culpado. O culpado é Deus. Deus se pôs contra mim, não foram as escolhas dela. Você vê que o ser humano, ele quer ainda o que é pior, ele quer fazer um drama, e quer se colocar como injustiçado. Ela se colocou como uma injustiçada, Deus a injustiçou. Não foram as escolhas que ela fez e manteve por anos. As pessoas vão fazer escolhas erradas, e depois é um injustiçado. Eu não sei por que a minha vida sentimental não vai dar uma nada nas suas escolhas, na sua maneira de reagir na vida sentimental. Eu não sei por que a minha vida financeira não vai. Dá uma olhada na tua vida, na tua maneira de lidar com o dinheiro, que você vai saber exatamente por que o teu dinheiro não rende, por que a tua vida financeira não vai. Dá uma olhada. Então, a pessoa, ela lida mal, ela escolhe mal, não tem paciência de esperar um homem, uma mulher de Deus, sai trocando os pés pelas mãos, e escolhe uma encrenca qualquer, e bota no caminho, para fugir da solidão, pega um problema do tamanho do mundo. Não sei por que a minha vida sentimental não vai. Meu filho vai buscar uma encrenca, bota uma encrenca para fugir da solidão. Qualquer coisa eu aceito para não ficar sozinho. Ok, então fica com qualquer coisa agora. Não reclama. Não reclama. Se todo mundo entendesse que espera por Deus, aguenta firme. Mais vale um momento de solidão, difícil ali, mas na espera por Deus, por algo certo, do que pegar uma encrenca que será vários problemas, não apenas um. Ó a inquietação para gastar, para comprar não sei o quê, para fazer não sei o quê. Aguenta, tenha controle, vai na
direção certa, equilibra a tua vida, não se mete em encrenca. A tentação para fazer um negócio fácil, para ganhar dinheiro fácil, mas desonesto e ilícito. De repente entra. Não importa o que eu estou fazendo, os meios. Justifica o fim. O que eu quero, o que eu consegui aqui, está justificado. Não está, não. Não está, não. A pessoa vai fazendo uma escolha errada aqui, outra ali, depois é Deus é o culpado, Deus se pôs contra mim, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz isso na minha vida? Porque isso aqui dá uma olhada na tua maneira de escolher, de decidir, de agir, de reagir, você vai ter muitas respostas. A Noemi estava culpando a Deus por escolhas que ela e o marido, juntamente com os filhos, tomaram. Ela estava se sentindo desamparada, abandonada. Deus se virou contra mim. De mãos cheias eu saí, de mãos vazias eu voltei. Não foram as escolhas dela. Foi Deus. Deus deliberadamente fez o mal a ela. A única aqui que fez a coisa certa, além do Boaz que já ficou lá, e quando eles chegaram, o Boaz estava rico, influente, era parente do Elimeleque. Só que enquanto o Elimeleque saiu, ele ficou aguardando por Deus. Estava rico, influente. E a Ruth? A Ruth era tudo contra ela. A linhagem dela, a descendência dela, os antepassados dela, tudo era contra ela. Mas você vê que tudo mudou mediante a escolha dela. Tudo mudou. Tudo mudou. De onde ela veio, o povo, os antepassados, a história, tudo mudou. Quer dizer, Deus transforma a maldição em bênção mesmo. Tudo mudou. Quando ela fez as escolhas certas, essa mulher saiu da extrema pobreza para a riqueza, porque Boaz se casou com ela. E nada disso foi da noite para o dia, isso tudo foi um preço que ela pagou, de espera, fazendo as escolhas certas. Ela estava miserável, se tornou uma mulher rica, influente. A Moabita se tornou bisavó de Davi, da linhagem de Jesus Cristo, está na genealogia de Jesus, é parente, se tornou parente. Quando? Como é que Deus pega uma Moabita e faz dela parente de Jesus? Para mostrar para você que Ele faz. Ele transforma qualquer coisa quando as escolhas são certas. A fé é manifestada. Ele faz. Ele pode mudar qualquer história. Às vezes a pessoa diz, mas na minha vida, tem tanta coisa contra mim. Quem promove é Deus, minha gente. E Deus promove a quem Ele quer, quando depende dEle, faz as escolhas certas. Quem Ele quer. Está aqui uma história de vida, de alguém que é admirável, alguém foi admirável. Uma mulher que tinha tudo contra ela, fez tudo conspirar a favor dela através das escolhas certas. Noemi, a amarga, ainda teve um fim maravilhoso por intermédio da Ruth. Porque a Ruth cuidou dela. Por intermédio da Ruth. Então as escolhas da Ruth beneficiou a Noemi e mudou a história de vida dela. Mas foram as escolhas que ela fez. Aqui, eu já li essa palavra para você, de Hebreus 12,
11, e eu quero que a gente repita, vamos falar juntos. Nenhuma disciplina, não, vamos com o espírito, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, quando você decide disciplinar a tua vida, e disciplina não é fácil. Disciplina significa você fazer algo que você normalmente não quer. Algo que normalmente é difícil. Que a tua carne não quer. Não quer. Mas quando você se coloca em disciplina, disciplina as suas emoções. Espera aí, o meu Deus é o Senhor, e não os meus sentimentos. O que vai controlar a minha vida, governar a minha vida é Deus, não meus sentimentos. Não meus sentimentos. Tem gente que o Deus dele são os sentimentos dele. Quem comanda a vida dele são os sentimentos dele. É por isso que ele faz uma besteira atrás da outra. Aí você vai dizer, bispa, isso não é fácil. Não tem ninguém bonzinho sem Deus. Eu não sou uma pessoa boazinha sem Deus. Eu não sou legal naturalmente. Eu sou de natureza extremamente impaciente. Muitas vezes eu desejo o espírito que estava em Sansão para dar um couro em alguém. Só para isso. Se Deus não quiser dar o de Sansão, pode ser do Anderson Silva também. Entendeu? É o primeiro impacto que vem. Primeira reação. O que me controla? Não sou legal de natureza. Eu tenho que trabalhar isso continuamente em Deus. Continuamente em Deus. O que me controla é Deus. O que controla a minha vida é Deus. Porque se não for Deus, o diabo destrói comigo, destrói com você, destrói com todos. Todos nós temos nossas fraquezas. Temos a parte que nos toca, que nos pesa mais. Nem todo mundo é legal de natureza, maravilha. Esse sujeito é legal, nasceu legal, ele é bonzinho. Eu nem creio nisso. É que o ser humano tem dificuldade de admitir, de falar a verdade sobre aquilo que acontece no interior dele. Principalmente cristão. Cristão, todo mundo anda numa nuvem flutuando, ninguém tem problema, ninguém é tentado. Jesus é lindo, é maravilhoso. Nossa vida com Deus é maravilhosa. Não tem problemas. Que lindo. Ai, Jesus não. Ai, Jesus, me ajude, porque está uma batalha. Que luta, Senhor. Me dê o espírito que estava em Sansão agora, que eu vou dar um jeito nessa criatura. Eu resolvo isso rápido, Senhor. Não, a Bíblia diz, mande orar. Não, Jesus, esse demônio eu quero tirar de outra maneira. Seria mais fácil. Não, mas ore, você não pode mudar ninguém. Quem muda é o Senhor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Senhor que vai mudar. Então mude, Senhor, mude, Senhor. Mude primeiro a mim, então, Senhor. Me ajudando a entender isso. Me ajudando a aceitar isto no meu espírito. É onde você decide, não, o meu Deus é o Senhor. E não meus sentimentos. Eu ando no Espírito, por quê? Porque eu obedeço ao Senhor. Porque eu estou sendo disciplinado nessa área. Porque eu sou muito bonzinho. Porque eu tenho temor, está escrito que eu devo fazer assim, então eu vou me forçar a fazer assim. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Mas se eu não quero, minha carne não quer, mas tem que fazer. O certo é fazer. Isso entra.
Todos nós temos guerras. Mas eu não quero aceitar isso. Mas a Bíblia está dizendo, você deve aceitar. Mas não é fácil. Nenhuma disciplina é fácil. No começo é motivo de tristeza. É motivo de tristeza, Cléo. É motivo de tristeza, tá, entendeu? É por isso que você está triste assim, porque você não quer se disciplinar. Mas Deus está dizendo, você tem que se disciplinar. Porque no final, o resultado vai ser a vitória para você. E aí você se força. Você se força. Era fácil para Ruth fazer aquela escolha? Não. Mais fácil teria sido ela ter feito igual a Orfa. Mas ela não escolheu o que era mais fácil, ela escolheu o certo. E é por isso que ela teve um fim fora de série, um fim maravilhoso. Não foi com estalar de dedos, foram escolhas e pagamento de preço e disciplina e renúncia. E uma determinação para manter aquela escolha. E permanecer naquela direção. Coloque-se em pé. E a mão no coração. Coloque a mão no seu coração. E ligue o seu pensamento no céu. Fale com Deus. Peça para Ele revelar, ajudar você. Oh, Senhor, eu entendo. Você deve ser franco ainda, Senhor, realmente isso não tem sido fácil. Me disciplinar nessa área não é fácil. Tomar essa direção não é fácil. Render a isso não é fácil. Renunciar a isso não é fácil. Eu entendo isso, mas eu decido. Porque eu estou ouvindo a Tua palavra, eu entendo o que o Senhor está falando. E eu decido me submeter ao Senhor. Eu decido. Porque eu quero vitória na minha vida, Deus. Eu quero vitória. Ruth, um exemplo de mulher vitoriosa, mas olha o preço que ela pagou. Você tem que olhar primeiro para as escolhas. Ela chegou lá, mas olha o processo. Hoje estou aqui, prostrado aos teus pés. Hoje estou aqui, eu sei quem Tu és o meu Senhor, meu Redentor. Cumpre em mim o Teu propósito. Cumpre em
vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Sei que eu fui chamado no ventre da minha mãe. Eu não sou obra do acaso. Fui gerado em teu coração. Nasci pra te adorar. E o teu nome proclamar. Cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. Vou gastar minha vida em tua obra. Eu vou te obedecer. Eu vou te obedecer. Diga isso no teu espírito. Você tem que dizer para você mesmo, para o mundo espiritual, criar vida. O teu propósito. Você deve chamar a existência o que não existe. E ainda que pareça tão difícil acontecer, vá profetizando, vá profetizando. Minha vida. Eu tenho controle sobre mim. Eu tenho controle sobre as minhas emoções. O meu Deus é o Senhor e não os meus sentimentos. Os meus sentimentos não têm controle sobre mim. Não tem controle sobre mim. Meu Deus não é os meus sentimentos. Meu Deus é o Senhor. Quem controla a minha vida é o Senhor. Eu quero ter um fim abençoado, vitorioso como o de Ruth. Mas eu sei que isso não é de graça. Eu tenho que fazer as escolhas certas. Minha vida em tua obra. Muitas vezes escolher o que é certo vai contra todas as suas vontades e emoções. Eu vou te obedecer. Por que Boaz estava próspero e abençoado? Porque ele não fugiu, ele encarou, ele esperou, ele não circunstâncias, as situações, ele creu que o Senhor mandaria o livramento. Por que Elimeleque fugiu? Porque ele não acreditou no livramento. Porque ele achou que ele fugiria do problema e não passaria por ele, e quando voltasse tudo estaria bem. Mas não funciona assim. Você foge de um problema aqui, ele te encontra ali na esquina. Não adianta, você pode fugir de um problema que ele vai fugir, ele vai correr atrás de você. A gente tem que entender isso. Encara as coisas e resolva em Deus. Busque o livramento em Deus. Ore ao Espírito Santo para ele te ajudar a crescer. Todas as dificuldades que você tem, você não é único. Eu quero te dizer, é o que eu mais luto para deixar isso claro. Você não é o único a ter conflitos, a enfrentar guerras, a ter problemas com a disciplina, problemas com a carne, problemas vários. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Isso é uma questão de entender que todos nós vivemos em circunstâncias e situações que não são fáceis, mas nós podemos superar. Nós podemos resistir. Nós podemos enfrentar. Nós podemos permanecer e vencer em Deus. Nós podemos.
Em nome de Jesus. Todos nós enfrentamos guerras várias. Todos. Guerras. Guerras que estão dentro de nós. Conflitos internos. Dificílimos de serem superados. Conflitos externos. Mas nós podemos vencer em Deus. A boa notícia é essa: você pode vencer tudo em Deus. Você pode vencer a sua carne. Você pode vencer o sentimento negativo, destrutivo. Você pode vencer tentações. Você pode vencer em Deus. Você pode. Essa é a boa notícia. Olha para Deus e se firma. Você pode vencer. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre o teu povo, ilumina o entendimento, ajuda o teu povo a prosperar na fé, enche o teu povo do espírito da vitória, da visão, que esse entendimento, meu Deus, que Ruth teve na vida dela, que todos possam ter essa capacidade de fazer as escolhas certas, mesmo em circunstâncias tão difíceis, que essa pessoa decida fazer a escolha certa em circunstâncias dificílimas, mas ela vai vencer, ela vai obter um resultado positivo em vitórias, se ela fizer a escolha certa, independente das circunstâncias, das situações. Cobre o teu povo com teu sangue. Faça uma grande obra aqui hoje, Senhor. Que esta mensagem possa levantar o teu povo, iluminar e levá-los a uma prosperidade espiritual imensa. E tudo para a glória do teu nome, Jesus. É o que eu peço, Deus de Israel. Em nome de Jesus Cristo. Um grande crescimento espiritual. A tua palavra, ela que nos leva a crescer. Então que todos obtenham a revelação dela para cada um, individualmente. Se revela na vida de cada um de forma individual. E que essa pessoa nesse momento não resista, mas que ela abrace o que o Senhor está falando e coloque em prática, para que ela seja abençoada e o teu nome glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo.